nosso querido companheiro Guilherme Velho. Como expositor espírita, já proferiu cerca de 700 palestras em várias cidades do Brasil e mais de 100 no exterior, incluindo nos países Japão, Suécia, Dinamarca, Portugal, Itália, Canadá e Estados Unidos, nas quais tem abordado, dentre outros assuntos, o consolo proporcionado pelas cartas psicografadas, produzidas em contexto de mediunidade autêntica, séria e comprometida com a fraternidade. Também concedeu em torno de 70 entrevistas sobre as suas pesquisas para veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros. Nessa tarde, ele faz o lançamento do seu livro Vida Após a Vida, onde há relatos ou estudos que ele fez com médiuns que fazem psicografia. Nessa tarde, ele vai estar conosco aqui no seguinte modelo. Ele vai estar falando durante 1 hora, um seminário dentro do painel Espiritismo e Pesquisa Científica. Nós faremos um intervalo de 20 minutos após a primeira parte do seminário, retornaremos para o auditório. Nesse intervalo será possível autografar, Guilherme? No final da segunda parte, ele voltará, teremos mais uma abordagem de 1 hora, e após esse momento ele vai estar autografando o livro. A gente recomenda que todos aqueles que queiram adquirir o livro, nós lembramos que a renda integral da venda desse livro será destinada à nossa obra social pelo Arte Claro. Então, aqueles que quiserem adquirir o livro para presentear, para si próprio, para estudo, a gente também agradece em nome das famílias e das crianças que fazem parte da nossa obra social. E nesse momento nós temos a alegria e a honra de convidar essa tribuna o nosso querido confrade Guilherme Velho, que nós possamos recebê-lo com o mesmo carinho que nós fizemos esse abraço coletivo. Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Puxa, tem sim. Bati. Agora sim. Cadê o som? Tá vendo algum fenômeno paranormal aqui? Agora foi. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Com muita alegria que a gente retorna a essa casa pela segunda vez. A gente vem aí divulgando o nosso segundo livro, Casos, Vida Após a Vida, né? Que nós contamos 7 casos, narramos 7 casos que nós tivemos a oportunidade de investigar, casos autênticos, e um desses casos foi psicografado pelo Newton. Mas agora, nessa primeira fala, a gente vai abordar a reencarnação. Foi um pedido aí, pessoal. A gente também tem uma pesquisa nessa área, legitimando a reencarnação. E no segundo bloco a gente vai falar do livro, vai falar dos casos investigados. E está sendo maravilhoso, porque a gente vem andando com o Newton, fazendo aí uma dobradinha, divulgando a psicografia séria com Jesus. A gente esteve em algumas casas em Recife, tivemos no interior, tivemos também em Teresina, no Piauí. Estamos fazendo, a semana passada a gente estava junto lá, né? E agora eu estou aqui mais uma vez. Mas vamos falar de reencarnação, porque é o tema da tarde de hoje, o primeiro tema.
Muita gente acredita que a reencarnação ela foi assim, uma descoberta do Espiritismo, né? O Espiritismo foi quem desvendou a reencarnação, quem trouxe, a gente acredita nisso. Mas isso não é verdade. Quando a gente vai olhar a história e as paragens religiosas de muitos povos antigos, principalmente no Oriente, a gente vê a ideia da reencarnação desde o hinduísmo, né? Com Krishna. E Krishna nasceu 3.200 anos antes de Jesus, e os livros sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, os Upanishads, ali você vê a reencarnação ela sendo explanada de forma sublime. No budismo também. No budismo, aquele filme que, não sei se vocês alguém aqui já viu, Kundum, de Marta Scorsese, alguém já viu aquele filme Kundum? Um filme bem demorado, um filme bonito. E ali, no filme, tem uma hora em que ele fala, ele estava fugindo, o Dalai Lama estava fugindo porque Mao Tse Tung estava perseguindo, e ali ele encontra a sua dentadura da vida passada. Ele fala: aqui está a minha dentadura, meus dentes da minha vida passada. Então a ideia da reencarnação era algo muito comum no Oriente, muito embora eles utilizam outro nome. Eles chamam as vidas sucessivas, ou o ciclo das samsaras, as reencarnações inferiores do budismo, né? Que ali tem a metapsicose, que o indivíduo pode reencarnar no corpo de animal. Tudo aquilo Kardec tirou esses exageros todos e modificou a doutrina, a reencarnação como sendo uma lei da natureza e um dos postulados básicos do Espiritismo. Mas quem primeiro trouxe essa ideia da reencarnação aqui no Ocidente realmente foi Kardec, que trouxe a ideia de que nós somos uma personalidade de muitas individualidades. E é a única doutrina cristã que aceita a ideia da reencarnação no Ocidente. Aqui nós temos também os judeus ortodoxos, são reencarnacionistas. Você vê aqueles judeus com aquela costeleta ali, todos aqueles são reencarnacionistas, todos acreditam na reencarnação. E muitas celebridades como Gibran Khalil Gibran, que nasceu no Líbano, e é um grande escritor muito lido aqui no Ocidente, e foi morar em Nova York com sua família, na região de Boston, perto dos bairros chineses. Ali ele começou a difundir a ideia, os seus livros, e a reencarnação também está presente no contexto de abordagem de Gibran Khalil Gibran. Era reencarnacionista. Então, minha gente, vocês veem que a reencarnação não é uma criação do Espiritismo. Ela sempre existiu. Na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, no estudo da gente, conseguimos verificar mais ou menos 30 passagens na Bíblia onde a ideia da reencarnação está presente. Nós que estamos na doutrina espírita, sabemos de cor algumas passagens dessas, mas não custa nada a gente relembrar, né? No Antigo Testamento, a gente vê aí em Salomão, na Gênesis, várias passagens onde ele fala da reencarnação, onde a ideia da reencarnação está naquele contexto. Porque a Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica, né? Que dá margens a várias interpretações. Você pode ler de um jeito, interpretar de um jeito, o irmão evangélico lê e interpreta de outro, o católico lê e interpreta da seu modo. Não é à toa que existem mais de 1.400 denominações das igrejas chamadas igrejas reformadas, que são as igrejas protestantes, e os católicos, e todo mundo segundo a Bíblia, cada um interpretando da sua forma. Mas tem passagens que a gente não pode deixar de citar, inclusive no Novo Testamento, quando tinha uma criança que era cega de nascença, todos sabiam que ela era cega de nascença, e perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para ela nascer cega? Ela ou os pais dela? Aí Jesus responde: nesse caso, nenhum nem outro. Ela veio assim para que a glória do Senhor pudesse se manifestar entre vós, enfim. E, porque veja bem, se todo mundo sabia que a criança era cega de nascença, quando estava lá, se ele pergunta quem pecou
para ela nascer cega? Ela ou os pais dela? Ela, para ter pecado, ela teria que ter vindo antes. Então a ideia da reencarnação está naquele contexto ali, presente. Não fala da reencarnação, mas está ali. Não iria fazer uma pergunta dessa. E aquela outra passagem também, que todos conhecem, de Nicodemos, que era o doutor da lei, que ele questiona Jesus como fazia para alcançar o reino do céu, e Jesus diz: para alcançar o reino do céu tens que nascer de novo. Aí ele questiona: mas nascer de novo, vou entrar, ficar pequeno, voltar para o ventre da minha mãe? E aí ele fala: nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito realmente é a mudança de comportamento, é a mudança de atitude, é a reforma íntima, vai aceitar Jesus como Salvador, depende da religião, né? Mas nascer da água é a reencarnação mesmo, porque a água ela sempre foi o símbolo da vida dos povos antigos. A água sempre foi conhecida como o berço da vida, né? E hoje a gente sabe que a criança está ali dentro do líquido, o minhoca ali dentro, está tudo ali presente. Então a água é essa da vida. Então nascer da água é a reencarnação mesmo, porque o batista ele pode interpretar de outra forma, dizer que nascer da água é o batismo. A gente respeita, cada um interpreta da sua forma, do seu entendimento. Para nós espíritas, isso é realmente a reencarnação que está na Bíblia. Porque nascer de novo é nascer de novo, mas tem gente que acha que o mais difícil é mais fácil de ser compreendido, né? Então essas passagens estão lá, tem mais de 30 que a gente conseguiu anotar, catalogar, trazendo a ideia da reencarnação. Pode passar aquela primeira foto. Não é desse vídeo não, a primeira foto é do outra palestra. Essa é da segunda, é do outro pendrive. É do pendrive que não tem nome. Não, isso aí não, do outro pendrive. Tudo aí é da outra palestra. Tem que sair daí. Esse é lá em cima. Esse aí não. Não. Volta lá tudo. Unidade removível lá. Aí sim. Pronto. Falta o número 1. A 0 não. Essa é a 0. 1 aí. Pronto. Era bom se pudesse apagar essa luz aqui, né? Não sei se dá para apagar. É lá aquela foto que ele estava antes lá. Não. Aqui estava lá. Não. Aí voltou tudo. Pronto. Disco removível, tá aí. Pronto, número 1. Vamos lá. Se puder ampliar aí um pouco, ficou pequena essa foto, puder ampliar aí embaixo. Minha assessora, para assunto de vídeos, vamos subir. Bom, esse aí, minha gente, é o grande Masaharu Taniguchi. É os poetas da Seixonoye. É o Chico Xavier deles lá. Psicografou, escreveu mais de 400 livros. E todas as obras, ele põe a reencarnação como pano de fundo. Então a reencarnação ela está presente. A Seixonoye, ele morreu no ano de 1985, era muito querido no Japão. Quando nós tivemos lá em 2016, a segunda vez, fomos conhecer o trabalho dele também lá, um trabalho lindo que esse homem plantou lá no Japão. A filosofia de vida, ele tem passagens, ele tem frases que vale a pena nós espíritas conhecermos, porque vem quase que confirmar ou falar tudo que a gente aprende na doutrina espírita. Eu trouxe algumas para ler para vocês, você vê que coisa linda. As passagens de Masaharu Taniguchi. Ele fala, por exemplo, uma delas que eu gosto muito, ele diz o seguinte: não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Cada experiência é um degrau para o progresso da alma. Não fique preso ao passado. Você está agora diante de uma nova experiência. Olha aí. Dedique-se a ela de corpo e alma e verá surgir o próximo degrau da evolução. Isso não é espiritismo, gente? É espiritismo, né? Outra passagem que expressa gratidão. Expresse gratidão com palavras e atitude. Sua vida mudará muito de modo positivo. Isso é espiritismo, legal. Essa outra aqui. Veja somente o lado positivo das pessoas. Quem vê apenas o lado negativo dos outros cria um inferno para si próprio. Todas as pessoas têm o lado positivo e negativo, possuem qualidades e defeitos. E quando repararmos os defeitos,
esses parecem manifestar-se de modo mais acentuado. Então, esse homem foi grande no seu tempo. E se você lê os ensinamentos, tudo fundamentado na reencarnação. Tudo fundamentado na reencarnação. E eu procurando esse livro e não achava. Você levou esse livro, foi? Ah, então pronto. Eu levo esse aqui tá limpo. Toma esse. Pronto. Interrompendo aqui tudo. Tem que ser. Pronto. Pode acender aqui. Pode acender para não ficar no escuro, porque aqui eu não leio nada. Então, minha gente, mas muita gente achou que a reencarnação iria ficar apenas na questão religiosa. Ninguém nunca imaginou que quem iria legitimar e trazer a reencarnação como uma lei da natureza fosse a ciência. E é isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo hoje. O primeiro pesquisador a debruçar sobre a ideia da reencarnação foi na Índia, um professor de neuropsiquiatria da Universidade de Jaipur, Rajasthan, na Índia, o Dr. Hemendra Banerjee. Pode passar a segunda foto. Foto 2. É esse aí. Pode aumentar aqui, que ele tá, minhas fotos eram pequenas, não sei o que foi que houve. Esse homem, minha gente, tem que ter um trabalho impressionante. Ele começou a estudar lembranças espontâneas de crianças. Lembranças que a criança não tinha do nada. Ele dizia que não morava naquela casa, que o pai não era o seu pai, que sua mãe não tinha outra mãe. E esse homem conseguiu juntar cerca de 1.800 casos comprovados de lembranças espontâneas de crianças. E ele descobriu que essas lembranças espontâneas de crianças, ela ocorria quando a intermitência reencarnatória era muito curta. A pessoa morria e reencarnava num espaço aí de mais ou menos até 6, 7 anos no máximo. Ela trazia algumas lembranças da vida passada. E quando a criança crescia, ia esquecendo. Chegava a um ponto que, se não tivesse gravado, a pessoa, quando adulta, iria desmentir aquilo ali. Então ele gravou tudo, monitorou tudo. E ele descobriu que daqueles 1.800 casos que ele pesquisou, 30% das crianças nasciam com marcas de nascença. E aquela marca de nascença era a causa da morte da vida passada. Houve um caso de um garoto que lembrava de ser enforcado, ele nascia com a marca, um sinal vermelho aqui embaixo do braço, do pescoço. Outra criança que morreu também lembrou que morreu de um tiro, nasceu com um sinal enorme aqui. E o tiro que ele levou entrou aqui, saiu atrás, ele tinha um sinal na frente e outro sinal atrás, que é a saída da bala, que foram os 2 buracos. E o trabalho desse homem foi um trabalho monumental, que impressionou muito um professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Dr. Ian Stevenson, talvez o maior nome da pesquisa de reencarnação no mundo. Ele desencarnou alguns anos atrás, mas nós tivemos a oportunidade de ir lá na Universidade da Virgínia, conhecer um pouco do trabalho. Ele não estava lá, não conheci, ele já tinha desencarnado, mas a gente viu lá o trabalho que esse homem vem desenvolvendo. Então, acho que pode passar aí a segunda, acho que já é o vídeo, né? Pode passar, veja esse caso, minha gente. O vídeo é bom apagar a luz, o vídeo aí é bem interessante esse trabalho. Das irmãs Pollock, eram 2 irmãs que morreram no acidente e elas reencarnaram e lembravam de tudo da vida passada, quando criança. A intermitência reencarnatória foi curta. Pode passar, viu? É o vídeo, é a 3. O vídeo é o 3, é o vídeo. E ela lembra de. Não, esse é o Dr. Ian Stevenson, pode abrir. Esse é o Dr. Ian Stevenson, que desencarnou há pouco tempo, professor da Universidade da Virgínia. Pronto, pode passar o próximo que é o vídeo já. Ah, não, tem que ter um vídeo. Tem um vídeo ali, não tem? Volta lá no vídeo. Não, vou dizer você qual é o vídeo, esse não. Veja lá tudo. É isso aí mesmo. Pronto, pode pôr. Pode aumentar o som. Esse é o vídeo das irmãs Pollock, são 2 irmãs que moram na Inglaterra. Está sem som. O misterioso caso das irmãs Pollock.
redor de nosso continental planeta há coisas inexplicáveis. O fato que mostrarei agora não é uma creepypasta e se encaixa como um dos maiores mistérios da humanidade, ficando conhecido como o misterioso caso das irmãs Pollock. De 1957, em Northumberland, na Inglaterra, duas irmãs, uma com 11 anos de idade, chamada Joanna, e outra de 6 anos, chamada Jacqueline Pollock, acabaram sendo mortas tragicamente em um infeliz acidente de carro. A família ficou desolada, completamente arrasada. As meninas eram muito novas e todos tiveram de conviver com a morte prematura das pequenas crianças. Mas a vida continuou. Somente um ano depois de perder as filhas, sua mãe deu à luz novamente. Para espanto de todos, novamente nasceram duas meninas, só que dessa vez gêmeas. Elas receberam os nomes Jennifer e Gillian. Ao passar de um tempo, começaram a reparar que a gêmea Jennifer nasceu com estranhas marcas de nascença em seu corpo. O bebê parecia ter uma cicatriz ou um machucado, mas nunca havia sofrido qualquer acidente. O mais estranho é que sua irmã falecida, a Jacqueline, também tinha aquelas marcas, exatamente no mesmo lugar. Era uma cicatriz na face, causada quando ela caiu de seu triciclo quando tinha 2 anos de idade. Até então, parecia apenas uma coincidência bizarra, mas gradualmente as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. As gêmeas, conforme cresciam, começaram a pedir brinquedos que não eram delas, mas sim pertencentes às irmãs falecidas. Em alguns casos, perguntavam até sobre brinquedos que já tinham sido doados e que elas nem tinham conhecimento prévio. Quando as gêmeas receberam 2 bonecas que tinham pertencido a Jacqueline e Joanna, ambas disseram: "Essa é a Mary e essa é a Susan." A família, chocada, ficou abismada. Aqueles eram os mesmos nomes que as filhas mortas haviam batizado suas bonecas. Algum tempo depois, a família se mudou para outra cidade, mas num dia, ao retornar para visitar o lugar, uma das gêmeas disse: "A escola é por ali, é aqui que nós costumávamos ir para o parquinho que fica ali na parte de trás." O parque e a escola em questão ficavam no mesmo lugar indicado, mas ali era um local onde elas nunca estiveram antes, mas suas irmãs falecidas já tinham ido. Assustados, os pais procuraram um psicólogo e foi assim que entrou na história o respeitado Dr. Ian Stevenson, que estudou o caso em profundidade e concluiu que era provável que as gêmeas fossem as reencarnações de suas próprias irmãs falecidas. De fato, há muitas pessoas que dizem que esse foi um caso que prova que a reencarnação existe. Um dos aspectos interessantes desse caso é que ele foi documentado na Inglaterra, um local que normalmente tem poucos casos relatados desse tipo de acontecimento. Algo que deve ser observado sobretudo pelos céticos, que acreditam que relatos de reencarnação só são encontrados entre os países orientais, que têm uma forte fé na reencarnação. A análise do caso foi publicada em diversos livros e jornais da época. Pronto. Pode passar para a próxima foto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar. Vamos lá, isso aí, sim. E o Dr. Ian Stevenson, quando desencarnou, quem assumiu todo esse trabalho foi o Dr. Jim Tucker, que é professor da universidade, psiquiatra, professor da Universidade da Virgínia. E agora, no mês de abril, nós estamos aí agendados para conhecer de perto o trabalho do Dr. Jim Tucker. Tem um caso que eu investiguei, que eu estou investigando ainda, não terminei, que é um meu enteado, que lembra todos os detalhes. Eu vou deixar para contar isso no final, vou passar um vídeo para vocês verem, né, a experiência da evidência da reencarnação dentro da minha casa, né? Então, podia ser melhor para mim, presente. E
o Dr. Jim Tucker conseguiu ampliar, junto com o Dr. Ian Stevenson, os 1.800 casos do Dr. Hernandez, lá da Índia, para mais de 3.000 casos. 3.000 casos de lembranças espontâneas de criança. Aqui no Brasil, quem fez esse trabalho também, o trabalho foi do Dr. Hernando Guimarães Andrade. Foi também lançado um livro, 10 casos comprovados de reencarnação. Um livro muito bom para quem quer estudar esse assunto. Mas tem um caso que esse, para mim, talvez seja o caso mais intrigante, publicado sobre as evidências da reencarnação. Que foi um garoto nos Estados Unidos que acreditava, que falava, ele pequeno, com 2, 3 anos, ele falava que ele era piloto do avião, contava que seu avião caía, ele era derrubado pelos japoneses, ele foi piloto na Segunda Guerra. É o caso do James Houston, que é bem conhecido. A gente está também tentando entrar em contato com os familiares dele, para nós sair agora aos Estados Unidos, tentar, de alguma forma, chegar lá na família, conhecer o garoto de perto, que já está um rapaz. E eu não vou nem falar muito porque o tempo é curto e esse vídeo é longo, mas é muito importante vocês conhecerem. Porque o Espiritismo ele dá isso para a gente. O Espiritismo está aberto, ele quer que a gente pesquise, ele manda a gente não aceita nada para lá abaixo. E esses casos que a gente traz para dentro da casa espírita são justamente para isso, para que vocês estudem, aprendam, entendam, para depois ter fé na reencarnação. O conhecimento vem na frente da crença. Pode passar o vídeo, não é o próximo. Do garoto James Houston. Esse aí. Once again, Charles Gibson. Dá para ler a legenda, né? And now, one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility? Pode tirar o som, eu traduzo. Could we come back as someone Tira o som que eu leio. Tira o som que eu vou ler, é melhor. Aqui não dá pra ver. Pronto, eu vou ler. Dá para ver, tá? Eu vou ler. Olha, pode dar play sem o som. Dá play sem o som, eu vou ler. É um caso, eu vou fazer mais um, na verdade, é melhor. O garoto, ele em 1945, era um piloto de guerra de 21 anos, numa missão no Oceano Pacífico, foi derrubado pelos japoneses. O nome dele poderia ter sido esquecido, não fosse a história impressionante e inacreditável. E o menino chamado James. Muito bem, preciso de ajuda de alguém. Eu vou ser voluntário. Eu vou escalar isso brincando com o pai. Isso é ele. Isso aí é o garoto atualmente, ele está mais velho. Ele tem 6 anos, cheio de energia. Olha, os brinquedos dele, tudo que era ligado a avião. Ele entendia de tudo de avião. James sabe muito de aviões, principalmente os de guerra. Que tipo de avião é esse? Ele dizia o nome, o pai levava no museu, ele saia dizendo todos os modelos dos aviões antigos. Dizia que esses pequenos só brincavam com aviões. Olha, ele era pequeno e só havia aviões, helicópteros, transportadores de aviões, ele só brincava com isso. Mas quando ele tinha 2 anos, os aviões que James tanto amava começaram a assustar e dar pesadelos frequentes e assustadores. Ele acordava gritando, deitado de barriga para cima, batendo as pernas. Eu perguntava, o que ele havia sonhado? Ele dizia, avião em chamas, avião em chamas. Parecem pesadelos comuns, mas André disse que se repetiam durante meses, e talvez ele visse TV demais. Mas o James só tem 2 anos, e só via Barney e os Teletubbies. Só o que ele assistia. André e Bruce diziam que não havia nada sobre a Segunda Guerra, nem conversas sobre a história militar, nada. Esse é o F-18, é o avião que ele explica. Ele conta tudo do avião. A obsessão de James por aviões, ele falava tudo. Falei com a minha mãe sobre isso várias vezes. Ela disse que ele podia estar se lembrando de outra vida. O que você disse? Educadamente. Que bobagem, que besteira. André e Bruce em Lafayette, um casal moderno, culto. Para eles, a possibilidade do filho James manifestar cenas da vida passada era algo surreal demais. Ter uma vida passada não é a primeira conclusão. Você tenta entender e outra coisa pode ser. Será que ele viu alguma coisa? Assistiu algum programa de TV? Será que dissemos alguma coisa? Enquanto o tempo passava, André não sabia em que acreditar. Aqui James com os 3 anos, como se estivesse verificando um avião. Olha aí, gente.
Dizia que fazia coisas incompreensíveis. Como uma vez que a mãe dele comprou um avião de brinquedo, eu disse, tem uma bomba embaixo do avião. Ele disse, tem uma bomba embaixo do avião. Ele disse que era um tanque descartável. Nunca tinha ouvido falar e não sabia o que era. A mãe de André sugeriu que ela analisasse o trabalho do terapeuta Carl Bowman. Bowman escreveu 2 livros. Ambos dão base à proposta de que às vezes as pessoas mortais podem renascer. Aprendemos desde muito pequenos, na cultura judaico-cristã, que a reencarnação não existe. Depois observamos esses aspectos numa criança e a comprovação é convincente. Precisamos nos abrir a outra explicação. São evangélicos esse pessoal, para o que está acontecendo. Bruce era muito cético, o pai. Ele disse, deve haver alguma explicação lógica. Não acredito em vidas passadas. O pai dizia isso. Com os 4 pesadelos acontecendo 3 ou 4 vezes, os Leninger perceberam que tinham que ter a ajuda dos Bowman a compartilhar as lembranças que tinha, né? Aí ele foi fazer um trabalho com o terapeuta lá. A frequência dos pesadelos diminuiu imediatamente. Eles passaram por 3 a 4 vezes por semana para 1 vez por semana. 1 a cada 2 semanas. Foi nesse momento que James, passou rápido, veio com as lembranças do passado. É normal que o menino melhore quando seus problemas são discutidos. Mas Bowman disse que é mais que isso. James foi direto porque estava na idade, aquilo que eu falei antes, em que as vidas passadas são mais fáceis de lembrar. Eles não foram condicionados culturalmente. Há pouca experiência na vida em que estão. Então as lembranças surgem mais facilmente. Essas lembranças somem entre 5 e 7 anos. E os pais de James diziam que entre 2 e 4 ele revelará detalhes extraordinários sobre a vida de um piloto de guerra, geralmente na hora de dormir, quando estava sonolento. Bruce perguntou o que havia acontecido com o avião dele. O pai perguntou para a criança. Ele respondeu, caiu em chamas. Bruce perguntou por que o avião caiu. Eles disseram, atiraram nele. Ele disse, atiraram nele. Bruce perguntou quem havia atirado no avião. Ela disse que nunca ia esquecer quando a cara dele disse, os japoneses. Mesmo com essa história impressionante, eu falei assim porque eu escutei em inglês. E não podia ser verdade. Juntou os detalhes que James compartilhava. E Bruce descobriu e deixou chocado. A história parecia estar de acordo com os fatos. Ele foi pesquisar, né? O pai foi pesquisar. James falava de acontecimentos de pessoas de verdade. De um homem que estava morto há quase 60 anos. Ele falava desse rapaz. Com cada mês que passava, o pequeno James lembrava cada vez mais sobre uma vida passada. Ele foi lembrando, passando com ajuda na terapia e tal. Eram lembranças vividas que assustavam os pais dele. Bruce perguntava que avião ele pilotava. O pai perguntava. Ele respondia, mas esqueci o nome dele. Corsair. É um Corsair. Usou a palavra Corsair. Ele sabia das peculiaridades do avião. Como quando viu o livro sobre aos 4 anos, ele identificou o Corsair. Ele viu um monte de gente identificou. Quer saber? O pneu dele sempre furava. Historiadores e pilotos concordaram que os pneus do avião não resistiam às aterrissagens. Esse fato pode ser facilmente encontrado, mas James começou a dar detalhes específicos, aos quais os pais dizem ser mais difíceis de saber. Numa noite, Bruce perguntou se James lembrava onde decolou o avião. Ele disse, decolou de um navio. Bruce perguntou o nome. Ele disse o nome do navio. E ele sempre dizia, mas o nome dele era James. Achamos que ele não entendia a pergunta. Ele dizia que o nome dele era James também. E perguntou se lembrava de amigos do piloto. Ele disse, Jack Larson. Bruce começou a pesquisar e logo descobriu que o Natoma, que era o porta-aviões que ele decolou, era que realmente tinha existido, transportava aviões chamados Natoma Bay. Jack Larson, amigo do qual James se lembrava, existia mesmo e estava a serviço do Natoma Bay. Olha aí, minha gente, tem muito detalhe. Aliás, está vivo, bem morando no Arkansas, morava lá no Arkansas. Eu fiquei chocado, o pai conta. Não sabia o que pensar. Não dava para acreditar. Havia mais pistas. Nessa mesma época, James começou a assinar seus desenhos como James 3.
Tá aí a foto. Eu perguntei por que ele usava James 3. Ele respondeu, era o terceiro James. Se perguntamos isso hoje em dia, ele responderá a mesma coisa. Um dia, enquanto olhava um livro sobre a batalha de Yorima, uma foto aérea da ilha do Pacífico, James estava por perto. Ele apontou e disse, pai, atiraram no meu avião aí. Eu disse, o quê? Ele disse, atiraram no meu avião aí, pai. Eu fiquei sem palavras. Eu não conseguia dizer nada. Naquela época, Bruce estava obcecado. Ele pesquisava na internet, buscava arquivos, entrevistas, homens do Natona Bay. Finalmente ele conseguiu uma resposta. Ele soube que apenas um piloto daquele esquadrão foi morto em Yokohama. O nome dele era James M. Houston Jr., justamente o filho. Será por isso que James assinava James 3? Ficou claro na minha cabeça que só podíamos estar falando dele. Meu mediador de ceticismo estava indo em direção à fé. Quando James descrevia a queda, ele dizia que o avião havia sido atingido diretamente. Peguei um avião e pedi para ele mostrar onde foi atingido. Ele apontou para o motor. Por isso a história desse homem é intrigante. O nome dele era Ralph Glauber. Glauber era artilheiro da polpa do Natona Bay, decolou do Natona Bay. No dia 3 de março de 45 e participou de uma missão perto do York. O avião do Glauber estava lá. O avião pilotado por James Houston Jr. estava do lado com ele. Era a última missão antes de ir para casa. Estava na última missão. Glauber lembra que o céu estava cheio de fogo inimigo. E havíamos passado por fogo antiaéreo antes. Mas aquela experiência foi a mais intensa. De repente, um brilho na frente do avião de Houston, do garoto. Eu vi sendo atingido e foi de frente, no meio do motor. Exatamente o que ele tinha dito. Minha gente, é uma sequência de situações que vem legitimar esse caso. Olha aí. Acredito que ele teve uma vida passada. Acredito nessa vida. Ele havia sido James M. Houston Jr., pai de 17. Ele voltou porque tinha assuntos pendentes. Eu não quero acreditar. Ele, Bruce e Andrea, e ele, a Lena, receberam essa irmã dele na vida passada que ainda estava viva. Uma mulher chamada irmã de Houston, Anne. Ela ainda está viva. Aí ela fala, ela escreveu a carta, ouviu dizer que James estava dizendo e acreditou. E tudo muito surpreendente. Imagino como ele deve ter afetado vocês, mas eu acredito. Com amor porque ele fala de um quadro, o menino era convincente, não havia como ele saber um quadro que ela tinha, senão por um aspecto espiritual. Então, acabou, porque tinha um quadro que ele pintou para a irmã. Esse quadro estava guardado na casa dela e ele fala do quadro lá, então é simplesmente impossível. E esse vídeo, ele tem a história maior, pode deixar aí, eu vou entrar nesse fato agora. Ele tem uma história maior e que ele narra, eles foram, o pai levou ele até o local onde o avião caiu. Quando chega lá, ele se emociona, começa a chorar. Ele já garoto, com 14, 15 anos. Então, no documentário, que é mais completo, esse foi um resumo, ele conta tudo, mostra ele chegando no mar. Então, é uma história inexplicável e surpreendente. Então, saindo das lembranças espontâneas de crianças, que vem legitimar a reencarnação, quem fez um trabalho também magnífico foi uma professora da Universidade de Nova York, chamada doutora Helen Wamba, que ela também de formação protestante, e ela fazia as chamadas regressões através de hipnose. Ela levava a pessoa até o momento da suposta vida passada, porque quando você faz a regressão, você não lembra da sua vida passada como um filme que vai passando, você lembra de janelas que marcaram e aquilo ficou dentro de você. E a doutora Helen Wamba, ela é PhD, uma das primeiras cientistas pesquisadoras norte-americanas em reencarnação e vidas passadas. Daí ela fala lá, não acredito em reencarnação, tenho a certeza que ela existe. Helen Wamba, em 1982, fez um relatório com mais de 1000 casos de pessoas que retornaram geralmente através de hipnose, grupos de regressão, a experiência do nascimento e antes deste. A doutora Helen Wamba, em seu livro Recordando Vidas Passadas, editora Pensamento, tem para vender aqui, relata sua experiência com a regressão de vidas passadas feitas em 1088 pacientes
por indução hipnótica, levou esses pacientes aos períodos 1800, 1700, 1500, 25 depois de Cristo e até 500 anos antes de Cristo. Ao levar seus pacientes nos períodos escolhidos, perguntava-lhes qual a classe se pertencia, raça, sexo, roupa usada, calçados usados, alimentos comidos e pratos usados. Pode passar a próxima foto. E ela escreveu esse livro, recordando vidas passadas, sendo um pensamento. E a gente é um livro fino, mas esse livro é maravilhoso. O que é que ela fazia? Ela começou a monitorar, reuniu o departamento de antropologia, o departamento de história da universidade, reuniu aquele grupo multidisciplinar e ali ela regredia as pessoas, tudo filmado, monitorado, gravado. E ela levava o paciente através de hipnose até uma suposta vida passada. Quando ela via a pessoa, ela perguntava onde é que a pessoa estava. Eu estou numa feira na Escócia. Aí ela perguntava, o que é que tem nessa feira para vender? Fruta tal, ela anotava o nome das frutas. Aí dizia, põe a mão no bolso, o que você tem no bolso? Tem uma moeda. O que é que tem escrito na moeda? Ela anotava. Qual o tipo de calçado que você estava vestindo? Dizia o tipo de calçado. E levava até o momento da morte. Você morreu de quê? Morreu de uma peste no ano de 1815, no norte da Escócia. Aí o departamento de antropologia e de história entrava, foram pesquisar, teve aquela peste. Simplesmente incrível. Ela conseguiu evidenciar, no final desse trabalho com 1.088 pessoas, ela conseguiu evidenciar cerca de 92% das pessoas que ela regrediu, de diferentes sexos, diferentes religiões, diferentes níveis sociais, culturais. 92% dos relatos ela conseguiu evidenciar. Ou seja, eram fatos que realmente aconteceram. E o interessante é que 87% das pessoas que ela regrediu tinham sido, em suposta vida passada, escravos, camponeses, miseráveis, subservientes. É o que batia com a história. Porque quando a gente pensa em regressão, você acha que foi rei ou príncipe, né? Se for no movimento suíço, morou na França. Onde estariam os miseráveis, os pobres, né? Os astecas, os maias, os índios, os escravos? Onde estariam? Então, no trabalho dela, vem confirmar relatos históricos dessa história, de tudo que ela conseguiu captar, conseguiu evidenciar. Aí chega a escola da parapsicologia reducionista, dizendo que aquilo ali podia ser memória genética. Né? Você vê, a pessoa quando não quer acreditar, né? Aí, memória genética. Porque sempre existem 3 escolas de parapsicologia: a escola americana, a escola russa e a escola europeia. A escola europeia é mais predominantemente pela Holanda. A escola americana e a escola russa, elas aceitam o espírito. A escola europeia, ela acha que tudo é a mente, tudo é inconsciente que faz. A escola reducionista não houve seguidores, porque o radicalismo foi muito forte, e é uma escola que já está praticamente declindo. Acho que um dos últimos era o nosso querido amigo Padre Quevedo, que foi grande amigo do espiritismo, que era dessa escola também. Aí o que aconteceu? Aí a doutora Helena submeteu um trabalho dela à memória genética. Quando ela foi para a África. E ali ela começou a pesquisar com os africanos, que o pai era africano, que o avô era africano, que o bisavô era africano, que nunca saíram da África. E ali no estado de consciência alterada, no estado de hipnose, ele começa a falar alemão arcaico, com o tipo de alemão que era falado no século XVIII. Para a psicologia chama esse fenômeno de xenoglossia, você falar uma língua que você não fala no estado normal de consciência. Como isso poderia ser memória genética, se ele nunca saiu dali da África? Aí, as escola da psicologia tem que dar uma explicação, né? O reducionista tem que explicar. Se for o seguinte, isso aí, veja minha gente, né? Veja a hipótese. Isso aí eles estavam lá na África, aí passou um avião com turistas em cima, pelo céu. Chega na mão dele, ele captou e falou. Essa é a resposta, né? É sério, mas é sério, é legal isso. Agora, como é que funciona a memória genética? No Brasil, a gente tem aquele João de Barro, né? O João de Barro, ele já sabe em que posição virão os ventos no inverno, né? No outono. Então, ele constrói o ninho sempre com uma portinha fechada do lado que os ventos irão vir durante o inverno, para proteger a ninha, proteger a sua ninhada. E nunca erra. Aí eles fizeram as experiências com os canários. Eles pegaram o João de Barro, assim que nasceu, colocaram para ser criado com os canários. Então ele viveu com os canários, cresceu com os canários, mas na hora de fazer o ninho, ele fez o ninho como João de Barro, que isso é a memória genética da espécie. É memória genética. E o que acontece? Então,
não poderia ser memória genética, essa questão da doutora Helen Loma lá na África. E daí as pessoas preferem acreditar no absurdo, mas não preferem acreditar numa coisa muito mais lógica, muito mais racional, que é a reencarnação. Pode passar o próximo aí. Próxima foto. Esse também foi um dos pioneiros. O Dr. Morris Netton, americano, doutor em psicologia, desenvolveu sua técnica em 1967. Era protestante, muito ligado à igreja. Dizem que chegou até a ser pastor por uma época. Mas rendeu-se as evidências da reencarnação. O objetivo da terapia regressiva é identificar e liberar uma pessoa do trauma, esteja ele nesta vida ou em outra. O inconsciente atua como um gravador. A mente inconsciente não morre como o corpo físico. Não utiliza hipnose profunda. O paciente deve estar consciente durante sua regressão. Pode tirar. Ele fez diferente do Dr. Helen. A hipnose dele, você pode fazer a regressão. Se ele hipnose inconsciente, ele fazia consciente. Mas obteve resultados também formidáveis com a sua técnica. Pode passar na próxima. Qual era o vídeo do Davi? É aquele vídeo lá. Pode depois dar um pause. Eu vou contar a história antes. Esse é do meu enteado. Isso eu não posso nem publicar, porque a minha esposa ela não quer que a criança vê que a criança seja exposta, né? E é um caso desse, eu tenho que narrar para vocês. Eu, quando eu casei, minha esposa já tinha o Davi. Ele chegou lá em casa com 1 ano e meio. É um fato, vocês vão assistir aí, vão ver a velocidade. E o Davi chegou na minha casa com 1 ano e meio. Eu criei como filho, papai cuidador, até 2 anos atrás. E a minha ex-esposa, o pai dela casou de novo em 2006. Teve um outro casamento, um segundo casamento. E o pai dela, no caso meu ex-sogro, teve um outro filho chamado Mateus. E Mateus, com 3 anos e meio, o pai comprou um carro novo, vocês conhecem, daqui do Ceará, o Troller, e cor prata. E quando tirou da concessionária na Recife, o carro veio com o pneu murcho, eles não calibraram o pneu corretamente. E o pai veio com a ex-esposa no carro, e o Davi e o irmão, mais velho, no banco de trás. E quando ele foi fazer a curva próximo à casa dele, o carro capotou, o pneu estourou, capotou, e a esposa morreu, e o Mateus foi jogado para fora. Teve traumatismo craniano, perdeu massa cefálica, e quando ele foi jogado para fora pela janela, ele cortou e quebrou todos os ossos do braço direito. E a perda da massa cefálica teria sido do lado direito. E o que acontece? E o tempo passou. Aí, isso foi em 2002 anos antes do Davi nascer. Quando o Davi nasceu, ele já com 2 anos e meio, ele tinha a mesma idade do Mateus. Porque o pai dele, lá o meu ex-sogro, teve um outro filho e colocou o nome também de Mateus, em homenagem ao filho morto. Então, eram 2 Mateus na casa do meu ex-sogro. Vocês estão entendendo, né? Pronto. Então, ele tinha o Mateus tinha 2 anos e o Davi também 2. O Mateus era tio do Davi. E quando a gente ia para a casa dele, era o maior briga. O Davi chegava no Mateus bem fortão, o Davi magrinho, mas ele chegava e batia no Mateus.